Senhoras e senhores, chegamos à 21ª final do Campeonato Pernambucano, decidida entre Náutico e Sport. Uma história que até é tardia. A primeira final envolvendo os dois clubes aconteceu em 1951 e o último capítulo agora em 2024. Inclusive, no nosso feed já tem um vídeo tratando de todo o histórico das finais do Pernambucano envolvendo Náutico e Sport, Sport e Náutico. Eu e Cássio, a gente já gravou o vídeo, você vai no nosso feed e assiste. Porque esse programa agora, ele é no tempo presente. E mais do que no tempo presente, ele é fundamentalmente dentro das quatro linhas. Ou no máximo, de todas as coisas que interferem diretamente dentro das quatro linhas. A gente vai aqui fazer um exercício de puxar detalhes, visões, ângulos do que Náutico e Sport fizeram até aqui na temporada, para a partir daí projetar essa decisão. Um amplo raio-x que vai passar jogo a jogo, jogador a jogador, escolha a escolha, seja da dupla Hélio Guilherme dos Anjos, seja de Roger Silva. A gente vai começar justamente com a campanha do Náutico. Os 9 jogos. Vamos passar um a um e observar algo que talvez seja um dos pontos centrais para essa final. A diferença na maturação das duas equipes. Eu acho que esse é um dos pontos chave. A gente já imaginava que seria assim, mas o Náutico desenvolveu de uma forma mais estruturada e o Sport, ao menos eu tenho a sensação de que chega para essa decisão com mais interrogações do que certezas. A gente vai observando jogo a jogo, a gente vai chegar a pontos importantes desse debate. Mas vamos dar início, vamos iniciar essa viagem no tempo, curtíssima viagem no tempo, que começa, tá, no dia 9 de janeiro, quando o Náutico fez sua primeira partida contra o Maguari nos aflitos. E eu lembro, Atos, que a gente naquela noite falou sobre a atmosfera, porque foi um dos grandes públicos do Náutico no campeonato, foram mais de 10 mil pessoas. O Maguari, a gente já imaginava que era um bom time entre os intermediários, e mesmo tendo parado as quartas de final, talvez fosse realmente a quarta força desse campeonato. Foi um bom jogo, o Náutico teve dificuldades, mas também encontrou soluções. Mas olha o que eu vou destacar aqui, tá? Vamos ver a escalação do Náutico, que é dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que a dupla levou para campo naquela noite. Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva. Samuel, Wenderson, Dodô, Vinícius, Jonas Toró e Paulo Sérgio. A gente tem aqui, tá, 9 jogadores que devem ser titulares nesse domingo. E detalhe, Matheus Silva só não vai ser porque tá machucado. Porque o Náutico perdeu o zagueiro. E 8 que vinham remanescentes do elenco de 25. Isso. Então é uma construção que vem a médio prazo. Perfeito. Essa é uma boa observação. Cauê fez o elo. Eu joguei para frente e Cauê puxou o elo para 2025. De 11 nomes daquela estreia contra o Maguari, 8 vieram de 2025 e 9 devem começar jogando pelo menos a partida de ida da final, Atos. O Náutico já largou com a estrutura desenhada. E aí a resposta dentro de campo naquela noite foi bem interessante, né? Fred, eu vou colocar dois destaques nesse jogo aí. Um é o que você já vem pontuando há muito tempo sobre a pegada do Náutico nesses jogos, não só do time, como também da torcida, que já tinha aquela sensação de decisão que o Náutico foi para esses jogos do Pernambucano, mesmo na primeira fase, já colocando a decisão ali como um fator ali que ia reger o time durante todo o campeonato. Isso estava presente de fato. E o outro destaque que eu dou é o seguinte, Fred. Esse primeiro jogo era o jogo para poder conhecer esse time. E apesar do que Cauê disse, de ter 8 jogadores remanescentes do ano passado,
Quem achou que seria uma sequência do Náutico de 2025 quebrou a cara. Porque o Náutico veio muito, muito mudado. Nem parecia o mesmo time. O Náutico apresentou um jogo completamente diferente do que jogava na Série C, trouxe novidades, trouxe uma marcação-pressão diferente, trouxe um toque de bola em cima do adversário, jogando muito na área do adversário, e figuras como, principalmente como o Dodô, foi uma peça fundamental para essa mudança ali do time do Náutico em relação a 2025. Perfeito. Então, essa foi aquela primeira impressão que a gente teve do Náutico. E a gente já avança para o segundo jogo, que também é um elemento importante desse debate. Porque no segundo jogo, mesmo jogando no Arena de Pernambuco, gramado em plenas condições, o Náutico sofreu muito mais do que o esperado diante do Decisão. Tá? Talvez tenha sido o jogo em que o Náutico mais sofreu efetivamente no campeonato. Aquele jogo, a derrota contra o Retrô, que a gente vai ver mais pra frente, talvez tenha gerado menos incômodo ao Náutico do que essa partida contra o Decisão. Tá? Eu vou passar aqui a escalação, porque a gente vai observar alguns pontos relacionados à escalação. Muriel. Aí aqui a gente tem Reginaldo. No primeiro jogo tinha sido Arnaldo, e essa dúvida ela permanece. Matheus Silva e Igor Fernandes, Yuri Silva, Samuel. Aí aqui jogou Ramon Carvalho, Dodô, Vinícius, Júnior Todinho já fez a sua estreia como titular aqui, e Paulo Sérgio na frente. Toró Tem só mais uma deixou o curiosidade. time. Guilherme dos Anjos apareceu como treinador junto de Hélio. Na estreia tava só Hélio. A partir daí. É porque, na verdade, até mudou toda a configuração visual Mas do aí, Náutico. você colocar o quadro anterior, tava só Hélio, e aí o Náutico oficializou, como os dois têm o mesmo peso, né, no anúncio da comissão técnica. Esse segundo jogo, Atos. Fred, veja, esse segundo jogo o Náutico teve dificuldade no primeiro tempo. Veja, tem 3 jogadores que entraram nesse time aí. O Ramon Carvalho, no lugar do Enzo. O Enzo estava machucado. Ele acabou que o Ramon substituiu ele. O Reginaldo, né, estreando no time, e o Júnior Todinho. São 3 jogadores que eu acho que pode ter influenciado um pouco nesse primeiro tempo, um pouco amarrado do Náutico, porque eram 3 jogadores que estavam num ritmo diferente, né, fazendo a sua estreia. E o Todinho mesmo estava numa condição física muito abaixo, muito abaixo. Ele vai recuperando com o passar dos jogos, mas nesse jogo específico foi o jogo que ele mais sentiu ali e baixou um pouco o nível do ataque do Náutico. Até o perfil físico dele mesmo, né, Atos? Ele é um jogador que é um cara mais forte, pesado, então um cara que depende também desse vigor físico dele tá em dia para poder ter essa explosão que ele tem pro bem. Isso ainda tá evoluindo, Cauê. E é notório a diferença desse primeiro jogo, que era um jogador assim, completamente fora de forma, que na verdade não tinha condição física de jogar, mas talvez Hélio estivesse trabalhando essa evolução física dele dentro de campo. Do último jogo agora. O último jogo, você pode questionar a parte técnica, mas você tinha uma entrega física muito grande já do Todinho. Então essa evolução ela está acontecendo e eu ainda acho que tem mais espaço para evoluir. Mas o Náutico muito travado no primeiro tempo, Fred, acabou tomando um gol na reta final e o segundo tempo virou aquela situação de tentar recuperar. E o destaque que eu dou para esse jogo é que a recuperação veio do banco. O Náutico fez 2 substituições, a entrada de Toró e de Felipe Saraiva, e os dois assim foram fundamentais para essa virada do Náutico. Inclusive, foi um gol de cada, né? Atos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algo daquela noite fica de preocupação para uma final? Algo que aconteceu, seja no sistema defensivo, gera o incômodo causado naquela noite? Ficou alguma aresta? Ficou alguma ponta solta que possa reaparecer na final? Fred, a minha resposta vai ser não, apesar de que na época a única coisa que me deixou assim um pouquinho assustado foi o início do segundo tempo do Náutico. O Náutico teve 10 minutos muito apático, diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo as coisas não deram certo, mas era o Náutico fazendo aquilo que sabe fazer, só não estava encaixando. Os 10 minutos do início do segundo tempo, o Náutico assim, ele não conseguia ter o domínio do jogo,
ele não conseguia ter a posse de bola, e aí me assustou um pouco. Eu disse, pô, esse tipo de apagão é possível, e aquilo me assustou, só que isso não volta a acontecer, tá? Durante todo o campeonato. E aí o Náutico fez substituições e acabou virando algo positivo, porque você tem aí na conta tanto uma recuperação de um placar adverso, que é algo que ficou raro nessa campanha do Náutico na temporada, Acho que não teve mais nenhum. de você se testar estando com um placar adverso, que o jogo Acho que acaba teve contra o sendo outro. Vitória, né? Mas aí já era um jogo meio... Isso. E também o fato do Náutico, naquele momento ali, parecia ter ganho 2 opções de banco. O Felipe Saraiva e o Toró, 2 jogadores que poderiam contribuir vindo no segundo tempo. A gente chega, então, em um jogo que poderia servir de base, de alguma base para a final, mas, obviamente, não tem como a gente extrair nada do 4-0 do Náutico sobre o Sport para a final. Porque talvez tenha um ponto para extrair. Porque o Sport entrou com o seu time sub-20, houve um debate naquela semana, já havia um esboço de time ali sendo trabalhado por Roger, mas o Sport optou por não encarar de frente o Náutico, temendo as consequências morais, inclusive, para o elenco que ainda começava a se formar. Há uma diferença grande de estabilidade, estrutura do Náutico na estreia, mas ela começa desde a apresentação, do retorno aos trabalhos, lá em dezembro do Náutico, o Sport estava ainda engateando. Veja que a escalação do Náutico, ela é estruturalmente a mesma, desde o começo. De novo, Muriel, Arnaldo já volta aqui, tá? O meio de campo é formado com Samuel e Luiz Felipe. Luiz Felipe não tinha entrado de frente nas outras partidas. E é uma demanda até hoje, porque Atos sempre bate na tecla que é um jogador que veio para ser titular. Ele foi titular contra esse Sport Sub-20. E o quarteto ofensivo é o quarteto ofensivo titular do Náutico hoje. Dodô, Vinícius, Todinho e Paulo Sérgio. Quando eu digo que talvez tenha um ponto desse jogo para extrair, é que o Sport continua sendo uma grande incógnita. Não tanto do tamanho que seria nesse dia, mas Hélio dos Anjos, nessa semana pré-final, eu acho que ele não tem muita ideia de como o Sport se desenha para vir, porque talvez o próprio Roger não tenha. A desorganização do esporte atual, enquanto time, coloca uma interrogação tanto pelo próprio esporte, Sim. de como vai se apresentar, como para Hélio, que não sabe o que, é que vai encontrar. É. Eu tenho uma afirmação que eu estava pensando sobre esse jogo, que é mais ou menos o seguinte. O Náutico, a maior chance do Náutico ser campeão é por tudo que a gente já viu. E a maior chance do Sport ser campeão é por tudo que a gente ainda não viu. É isso. Porque se for pelo que a gente já viu, o Náutico Tá é resolvido. pleno favorito. Mas existe uma margem para o que a gente não viu. Inclusive do próprio Náutico sendo submetido a um nível de exigência maior. Mas isso a gente mergulha daqui a pouco. Porque, Atos, aqui foi bom para o moral, foi bom para a história, mas não dá para pegar nada daqui e transpor para os 2 próximos jogos, né? Para os 2 próximos jogos, definitivamente não, como também não dá nenhum jogo, na verdade. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. No final das não, contas, eu acho que é isso mesmo. é um novo jogo, é um novo encaixe. Eu gosto muito de falar de matchup. A gente vai ver esse matchup acontecendo na prática. E se a gente ficar olhando o que ambos os times jogaram com outras equipes, eu acho que não vai ser muito um espelho do que vai ser a partida no encontro dos dois. Mas eu acho que teve alguns pontos aí importantes nesse jogo, viu, Fred? Primeiro, é o primeiro jogo que o Náutico faz a marcação-pressão. Aquela A marcação alta que virou DNA isso, número 1 do time esse ano. que você está assistindo o jogo e você diz, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. O time veio todo para frente. Nos outros 2 jogos não tinha acontecido nem perto do que aconteceu nesse jogo com o Sport. Então, a gente tem o Náutico fazendo essa marcação de pressão pela primeira vez. Eu acho que também tem um ganho na confiança da parte técnica dos jogadores, que foi o jogo que o Náutico mais fez associação, tabela dentro do campo do adversário e muitas vezes até dentro da área. E no segundo tempo,
eu acho que o lado direito do Náutico acabou desabrochando até então. O lado esquerdo era o destaque. E a gente teve um lado direito com a entrada de Reginaldo no segundo tempo, se Isso colocando foi, como isso foi um opção. ponto que marcou muito, né? Felipe Saraiva também trabalhando muito ali. O ponto negativo, na verdade, foi uma segurada na expectativa de Toró, que acabou entrando mal e perdendo 2 gols. A gente vai avançando, né, para outras partidas, porque aqui o Náutico começa a dar uma rodada no elenco. Esse jogo do Jaguar ficou entre os dois clássicos, né? A gente vinha numa sequência de partidas domingo, quarta, domingo, quarta. O Náutico deu uma rodada boa aqui, né? Guruseaga jogou, Índio e Wanderson formaram a defesa, Auremi, o Enderson foram os dois volantes, Dodô seguiu titular aqui, Felipe Saraiva e Toró e Samuel Otsania na frente. Aqui, Atos, foram 2 jogos, né? Que dos 9 que o Náutico fez até aqui, em 2 teve uma rodagem de elenco. Esse foi o primeiro. E o jogo se resolveu muito rápido, foi um jogo muito tranquilo, né? Dodô aí brilhando. Fred, foi um jogo de 30 minutos, tá? O Náutico fez 3-0 muito rápido e depois o Náutico parou de jogar, começou a se poupar. Então esse jogo aconteceu de fato 30 minutos, o quarto gol ele vai sair nos acréscimos, na verdade, do segundo tempo. Foi um bom jogo do Dodô, sabe? Eu acho que foi a certeza de que ele era o grande jogador do campeonato, acho que veio nessa partida, porque ele liderou o time aí nesse 3-0 logo no início ali, durante os 30 primeiros minutos. Mas eu acho que teve um ponto aí a se destacar negativo, que é o Samuel Otsania. Ele foi tão mal nesse jogo que ele perdeu muito espaço dentro desse elenco. A gente segue pro clássico contra o Santa Cruz, que a gente pode tratar, e foi tratado dessa forma, como o primeiro teste efetivo ali. Ainda que talvez olhando em perspectiva, o jogo contra o Maguari na estreia Esse é o talvez grande jogo, tenha. esse é o grande jogo do Náutico, assim, porque ainda que você coloque a situação do Santa Cruz, pô, 13 mil pessoas na arena, 0-4, assim, é uma das maiores goleadas da história, com golaço, com domínio, com vaga pra mais, assim, no final, Clássico a Vera, né? clássico a Vera, é isso Titular, que eu tava falando. É titular. isso que eu falo, exatamente, titular dos dois lados, assim, esse foi, você pode até, fica um pouco do que o Fred falou em relação ao sub. Ali, sem dúvida nenhuma, não tem o que trazer do sub-20, mas o quanto pode levar desse jogo para a final. Só que se ali você avalia que não dá para tirar nada pelo nível do sub-20, aqui, ainda que você pondere em relação que era o Santa Cruz, mas querendo ou não, era uma folha de 1.200.000 reais do outro lado, tá? Você pode dizer que o Santa Cruz gastou mal, que fez o que foi, mas era um time de 1 milhão de reais do outro lado. O Náutico foi lá e meteu 4-0 fora de casa, num jogo de torcida única só do Santa Cruz. E aqui a escalação já é a escalação consolidada titular do Náutico. Repetindo, Matheus Silva está machucado, né? E o Náutico segue sem Matheus Silva. A tendência é que fique fora do primeiro jogo apenas, Atos? Ou das 2 partidas da final, o Matheus estaria fora? Eu não apostaria que ele vai jogar nenhum dos 2 jogos, não, mas já está fora do primeiro. Certo. É um inchaço muito grande no tornozelo. Me passaram que o tornozelo tem alguns ligamentos muito finos, tá? E quando aquela região ali fica com muito inchaço, é difícil a recuperação. Tanto é que, veja, desde o começo da semana, ele já está colocado que está fora do jogo. Então, eu acho que não joga nenhum dos dois. E esse jogo, Atos? Eu concordo com o Cássio, eu acho que é o grande jogo do Náutico, né? Dois times ali que, em tese, era para ser mais equilibrado, na prática acaba não sendo. E o Náutico, assim, dominou, assim, completamente o jogo. Teve um início um pouco brigado, mas era o único time, de fato, procurando o gol quando tinha a bola no pé. O Santa Cruz estava mais pela destruição mesmo ali. E quando o Náutico consegue fazer o gol de falta com o Dodô, né? Aí o jogo destrava e o segundo tempo foi um completo amasso do Náutico. Inclusive, o Náutico fez gol até quando estava equilibrado na contagem de jogador, né? Que muita gente lembra da expulsão de Matheus Vinícius, mas o Náutico abre o placar com 11 contra 11 e o último gol estava 10 contra 10. Isso. Mas a expulsão ela foi um fator importante dentro desse jogo, né? Porque, queira ou não,
havia um cenário amarrado, que foi destravado não pela expulsão, mas foi destravado pela cobrança de falta de Dodô, e logo na sequência veio a expulsão. Nesse jogo aqui, o Náutico garantiu classificação para as semifinais, consequentemente, vaga na Copa do Brasil, e aí veio a partida seguinte. Uma última coisa sobre esse jogo, Certo. porque eu acho que é o grande auge e se criou um platô de Dodô. Porque depois desse jogo, ele fica suspenso, né? E a partir daí, já começa nesse jogo o crescimento de Vinícius, Dodô atingindo o platô, porque eu acho que quando a gente chegar mais à frente, vai ter uma virada no futebol de Vinícius em cima de Dodô. E no de Paulo Sérgio, que também tinha feito 2 gols na estreia. Os principais Isso. personagens do Náutico começam a mudar, né? Você Exato, você exatamente começa isso. a mudar quem são aqueles protagonistas do time. Não que Dodô vira uma peça nula, mas ele Não, começa a perder importância dentro, vamos dizer, do ranking ali do time do Náutico. isso. E a gente chega na única partida que o Náutico não venceu, das 9 que disputou. O Náutico, na verdade, foi derrotado pelo Retrô nos aflitos, tá? Entrou com a sua formação a melhor possível, já que Dodô não pôde jogar, estava E até suspenso. surpreendeu um pouco, tá? Porque mais cedo, como o Sport tinha empatado com o Maguari, o Náutico ele tinha definido já a liderança geral. Sim. Não dependia tipo, não poderia mais ser alcançado por nenhum adversário. E no Pernambucano a campanha não é acumulativa, ou seja, não é que nem a Copa do Nordeste, que você tem a liderança e você depois toma com quarta de final, ou seja, vai influenciando. A colocação que o Náutico conseguiu ali na primeira fase seria suficiente para todo o resto, mas acabou não mudando o planejamento do Náutico para esse jogo. E aí Juninho entrou, uma das principais contratações do Náutico para a temporada. Na verdade, muito escondido até aqui. Né? Um jogador que teve pouca minutagem e no Talvez pouco. passe um pouco até, Fred, pela questão que Atos falou de Todinho lá atrás. É um jogador muito forte fisicamente, que precisa estar bem fisicamente para ajudar. E aí Juninho entra na vaga de Dodô e o time perde para o Retrô. O quanto desse jogo a gente cria uma Dodô dependência, chegou a se falar isso naquela noite, porque como a gente acabou de falar, era o auge ali do culto a Dodô como grande personagem, não só do Náutico, mas do campeonato até ali. E aí no primeiro jogo que ele não joga, o Náutico perde. E, queira ou não, perder em casa sempre fica uma marca, né? Essa leitura do Dodô dependência, ela vai se tornar errada, Mas porque o Náutico. ela ali ecoou naquela noite. Sim, mas o que acontece? Esse jogo aí é um jogo muito atípico, tá? Primeiro, só falar sobre o Juninho. O Juninho está sendo trabalhado para poder chegar na Série B. Ele é um jogador que sofreu uma artroscopia no joelho, querendo ou não, é uma operação. E ele está sendo trabalhado aos poucos. Isso aconteceu com o Vinícius na própria Série C. Passou também pela mesma cirurgia no menisco e aos poucos é que ele foi ganhando confiança, porque vai muito de confiança. Então, eu acho que as entradas de Vinícius de Juninho estão ok, mas é um trabalho mais mirando a Série B. Nas finais, ajudar como um jogador vindo do banco ali no segundo tempo. Esse jogo, Fred, veja, apesar do Náutico ele entrar com o time titular, é um jogo que Hélio dos Anjos ele não abriu mão do planejamento de segurar um pouco a minutagem de alguns jogadores. A verdade é que esse jogo teve 45 minutos, que foi o primeiro tempo, aonde o Náutico saiu perdendo, mas o Náutico perdeu Uma um infinidade de gols, né? caminhão Foi. de gols. Principalmente na reta final do segundo tempo, foi uma avalanche, no mínimo ali umas 4 chances claras, o Náutico acabou perdendo. Assim que foi para o intervalo, Hélio dos Anjos fez 5 substituições relativamente rápido, acho que com 20, 25 minutos já tinha feito as 5. Já era uma contenção, né? De minutagem. Tirando o jogador porque de minutagem. Veja, Paulo Sérgio saiu com 15 do segundo tempo para entrar Rosa, um jogador de 17 anos, sabe? E outros jogadores também ali do time, o próprio Juninho também foi saindo cedo, só para poder colocar outras opções para poder baixar a minutagem desses jogadores. Então foi um jogo que o Náutico abriu mão do segundo tempo para poder continuar com o seu planejamento. A gente avança. Tem um recado desse jogo, já que Atos não deu, tá esperando ele dar.
Essa zaga não pode jogar. Não escutei, Cauê. Essa zaga não pode jogar. Sem, Ah, sem, sem, sem Igor Fernandes. Não Não é tem sem a Igor mínima Fernandes, condição. não. Esses dois não podem estar ao lado, um ou outro jogando. Um ou outro, ou Os dois juntos. Um jogando ao lado do outro. Porque são dois jogadores pesados, sobretudo para o modelo de jogo de Hélio. E são dois caras difíceis. São dois caras que eu, inclusive, não gosto do estilo. Se for ainda no jogo, naquele jogo que você vai fazer uma linha de defesa mais de rebater, talvez ainda aguente. Mas para um jogo mais propositivo do Náutico, de linha alta, vai bater cabeça. Vai bater Agora, e muita, viu? tem um detalhe aí, Cauê. Eu acho que até importante, tá? Esse é o último jogo. Pouca gente percebeu isso. Mas esse é o último jogo da linha alta radical do Náutico, tá? A linha alta, quase o tempo inteiro, pisando na linha do meio-campo, é a última partida. De lá para cá, o Náutico já se tornou um time mais equilibrado e às vezes essa linha não pode nem ser chamada de alta, uma linha média. O jogo no Arruda, o primeiro jogo da semifinal, o Náutico trabalhou com a linha média. Talvez a gente avance aqui para o jogo mais irrelevante de todos os 9, né? Esse jogo contra o Vitória. Porque, né, dentro de um gramado em condições difíceis, não valia absolutamente nada. E aí também tem uma escalação intermediária, né? Que Hélio manda a campo. O que é que serve de alguma coisa para o nosso conteúdo esse jogo, Atos? Esse jogo aí eu descarto completamente. Assim. Esse é um. Muito difícil. O primeiro tempo já foi difícil, mas o segundo tempo assim, o Náutico estava completamente descaracterizado. Apesar de ter conseguido virar e acabar vencendo o jogo, porque o adversário era muito frágil, mas já não era o que a gente conhece do Náutico. Era uma outra pegada, estava bem descaracterizado. Importante quem está assistindo esse vídeo, hora de deixar uma curtida, tá? Fundamental pra gente. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque chegamos na semifinal. Só que entre o jogo contra o Vitória e a semifinal, a gente teve aí 10 dias de trabalho. E o Náutico chega ao Arruda, tá? Na verdade, a Arena de Pernambuco, pro jogo de ida. Aquele jogo teve enorme polêmica de onde aconteceria, se aconteceria. O Náutico chega, vence o Santa Cruz numa partida em que eu diria que o Náutico mostrou duas faces. Em algum momento, o Náutico acabou. É estranho se eu usar o verbo envolver, porque envolver é um verbo de protagonismo. O Náutico acabou aceitando um jogo de baixa intensidade, Atos. Eu fiquei com essa sensação, a gente debateu isso até no dia, de que o Náutico aceitou demais um ritmo muito baixo para esse jogo, se colocando até em risco, de certa forma. Fred, Eu achei talvez a pior atuação do Náutico nos jogos principais, digamos assim. Sim. Eu achei a desse jogo da Arena. veja, o Santa Cruz dificultou muito esse jogo ter um desenrolar satisfatório, tá? O Santa Cruz bateu muito nesse jogo, bateu muito mesmo. Inclusive, alguns jogadores poderiam ter sido expulsos. Quem não lembra da entrada de Quirino em Goroceaga, a entrada de Alex Juan em cima de Dodô, pisando no tornozelo. Depois, no segundo tempo, ainda tem uma entrada de Israel também em Dodô, tornozelo também, que o VAR poderia vir a chamar, mas acontece que acabou que não chamou em nenhum desses lances. Fora o Balotelli, né? Que ninguém sabe, ninguém entendeu como é que o Balotelli não tomou amarelo nesse jogo, apesar de ter tido 8 faltas, né? Só o Balotelli teve 8 faltas. Então, para mim, atrapalhou muito o jogo se desenvolver, tá? Acho que o Náutico acabou fazendo o suficiente, não foi uma boa partida do Náutico para vencer o jogo. Ficou um pouco a questão dos 15 primeiros minutos do segundo tempo, Sim. que o Santa Cruz teve um certo volume e foi um momento que o Náutico perdeu o controle da partida, porque mesmo nesse primeiro tempo muito brigado, muito faltoso,
o controle ainda era do Náutico. O Náutico partiu para a briga também. O jogo ficou físico, de fato, mas a gente não tinha ali o controle com o Santa. O controle do Santa aconteceu nos 15 primeiros minutos, que realmente chamou um pouco a atenção. E o segundo jogo, né, a partida mais recente, escalação mantida, o Náutico com a mesma base estruturada desde o começo, né, mudando aqui o zagueiro, obviamente, né, Matheus Silva perde a condição de jogo e Wanderson assume. 2-0. Eu faço uma pergunta aqui, Atos, que ela já começa a sair dessa análise da campanha para aquilo que talvez seja um ponto de interrogação / vulnerabilidade. Fica entre a dúvida e o indício de vulnerabilidade do Náutico. O Náutico, você disse que a marcação, a linha alta, já não é mais altíssima. Ela já é uma linha alta mais moderada. Mas a gente viu nos aflitos o Santa Cruz conseguindo, com alguma competência, acionar seus homens de frente com amplo espaço. Mas aí a falta de qualidade individual do Santa Cruz do meio de campo à frente, assim, chama a atenção. A gente estava comentando aqui em off, antes de começar o programa, o Maguari contra o Fortaleza, demonstrou muito Exatamente. mais capacidade de domínio de bola, Refino, refino, de refino. toque de bola, de enxergar Fino. do que o Santa Cruz, assim. E aí, esse é o ponto de interrogação e vulnerabilidade. Esse O jogo... terceiro gol, sobretudo, tá? É, O terceiro gol, quando corta a defesa do Fortaleza, que o jogador Dá um passe, deu um passe cortando da assim. linha pro lateral, porra. e aí, a minha questão é, eu tinha enxergado isso naquele 4-0 contra os meninos do esporte. Quando passa, e ali foi a linha alta extrema, a primeira aplicação, quando você consegue passar dela, há um mundo pela frente. E o Náutico também bate direitinho, apesar de Atos ter jogado as travas apenas das chuteiras dos tricolores no jogo de ida da semifinal. O Náutico, quando perde essa bola, quando as suas duas primeiras linhas são ultrapassadas, bate que não pensa nem duas vezes. Na verdade, talvez já seja até A a estratégia, definição de estratégia. tática, Veja, isso. a gente vai subir e não é questão de ser alta. Você, quando ataca mais, lógico que você vai deixar um pouco Isso. mais desguarnecido atrás. Quando você sobe seu time, todo mundo sobe. Você não deixa espaçado, você sobe o bloco até para você subir organizado. Você não sobe aquele time espaçado dando espaço, ó. Mas fica aqui, que nem antigamente no futebol de salão, que a turma, quando na época era futebol de salão, que o parado ficava, ó, não passa da linha não, porque tu é o parado aqui. Então, quer ou não, o espaço vai acontecer. Você vai precisar ser inteligente para voltar todo mundo em bloco o mais rápido possível. E talvez o Náutico não tenha conseguido, talvez a estratégia seja essa de Hélio, ó. Quando passar de certo Não, limite, faz falta. Isso alguém sempre foi precisa claro. derrubar. A falta tática. Responde, Atos. Interrogação, vulnerabilidade ou tudo em paz no reino dos anjos? Definitivamente não é vulnerabilidade. E vai ser difícil para a parte da torcida entender isso, Fred, porque acho que parte já entendeu, mas a outra parte vai ter um pouco mais de relutância, porque assusta muito você ver jogador no mano a mano, ou você ver um jogador à frente de toda a linha de defesa do Náutico. Só que eu chamaria isso de efeito colateral. Tanto é que não tem solução. Tem a parte frágil do desempenho individual dos jogadores, que eles podem estar gerando isso numa capacidade maior. Por exemplo, o Wanderson, ele tem uma dificuldade muito grande, os jogadores conseguem se sobressair em cima dele, então aí seria uma mudança de jogador. Agora, você encontrar solução dentro da parte tática do time, eu não vejo, porque a única maneira de diminuir isso é aumentando o que se chama de vulnerabilidade. Na verdade, a última linha é ir mais para frente, tentar antecipar algumas jogadas e acabar com essa chance, que vai virar uma chance de gol, no nascedouro dela. Até cometendo algumas faltas, como você e Cauê estava citando. E último ponto, Fred. Eu concordo mais aí com o muito Alisson. Eu concordo. Só acho que precisa o Náutico, pensando numa Série B, ter um zagueiro pela direita mais rápido. Para poder isso ser mais eficaz. Que é a história da redução de danos. Você vai ter que aplicar isso que você disse, e eu acho que a lógica de Hélio é essa, e você não adianta você fugir de algo que você seja melhor naquilo. Agora você também precisa ter peças para que você execute da melhor maneira. E por isso que eu falei daquela zaga bomba. Aquela zaga bomba vai ferrar Hélio. Cauê, Em algum momento.
Não, deixa primeiro ela te responder, depois eu E faço Cauê, eu tive uma conversa com o torcedor do Náutico, que ele chegou para mim e disse assim, Ati, e se Samuel segurar mais para poder tentar proteger as costas de Wanderson? Eu disse exatamente o contrário. Samuel tem que ir para frente, para lá na criação da jogada ele tentar impedir que isso aconteça. O Náutico sempre vai procurar o nascedouro daquela bola nas costas. Evitar que a bola saia do pé do jogador adversário. Exatamente, aí seja com falta, ou seja, numa antecipação. Cássio? Quando hoje tá falando aqui em relação à Série B, na hora que Cauê falando da Série B, e o Náutico, tá se falando nos últimos dias, é algo absolutamente natural, do paralelo do Náutico de 2021 com o Náutico de 2026, era o Náutico Hélio dos Anjos, o Náutico que fez um Pernambucano muito bom, que houve um encaixe muito bom no time, que tinha uma defesa se comportando muito bem. Detalhe, naquela ocasião melhor do que essa, com Wagner Leonardo e Camutanga, mas o Náutico acabou perdendo as duas peças. Detalhe, o Náutico chega a passar 14 rodadas invicto na largada da Série B, tá? Assim, meu irmão, é muita coisa para no final, no retorno, chegar a se preocupar com possível risco de descenso, de tanto que a chave virou. Desse time atual. E não sei se a gente falou no Alce, estava falando hoje, a gente estava falando do Novo Horizontino, né? Aquilo era antes. Foi no ar. Foi no ar já. Da questão de perder peças e assim, Foi fora do ar. Fora do ar. Não, mas aqui tá conversando de futebol normal. Então, Que era natural que o Novo Horizontino comece a perder algumas peças. Porque era o time mais... Porque a gente confunde o que é no ar e o que é fora do ar. Exatamente, mas sem problema nenhum, porque ali a questão do Novo Horizontino ali, para contextualizar o que a gente estava conversando, era de quem tinha o melhor futebol. Porque justamente, já que o Náutico quer ser nesse primeiro bloco, pelas dificuldades que o Fortaleza teve contra o Maguari na Copa do Brasil, teve que virar no finalzinho. O Guarani, que foi nono colocado do Campeonato Paulista, e perde o Castanhal na Copa do Brasil. Os pênaltis. Então, a gente ponderou que o Novo Horizontino possivelmente perderá peças, assim, pelo fato do time estar brilhando e tal. E esse Náutico, Atos, já que existe esse paralelo com o 21, assim, o que é que o Náutico, assim, porque de repente perder uma peça é normal do mercado, tá? Se você tá numa condição de virar alvo de outros clubes que precisam se reforçar, clubes mais endinheirados, agora, até que ponto o Náutico, olha só, se perder aqui complica demais, aqui dá para repor, esse aqui dá para repor também, assim, para não repetir o 21, o pós-pernambucano do Náutico. Cássio, eu acho que dessa vez vai ser bem mais difícil o Náutico perder peças, principalmente da forma que perdeu em 2021. Não estou garantindo que o Náutico não vai perder. Sem entrar R$1, né? Perdeu de forma muito fácil ali. Eu lembro que Wagner Leonardo, o Náutico estava indo para um jogo contra o Goiás, e até ganhou aquele jogo. Foi na Serrinha o jogo. E o cara foi tirado da concentração, assim, sem nenhum tipo de... Olha, o jogador vai sair, tenta aí arrumar um cara no mercado, a janela estava fechada, tinha acabado de fechar, uma coisa assim. A janela tinha acabado de fechar, então o Náutico ficou numa situação muito ruim com a saída de Wagner Leonardo. Com o Eric também aconteceu algo parecido. Na verdade, Eric, ele tinha uma desproteção no contrato. O contrato de Eric acabou. Veja, Eric não saiu do Náutico porque recebeu uma proposta. O contrato de Eric acabou. E aí, pouco antes do contrato acabar, ele acabou tendo um acerto com o Ceará. Eu acho que aquilo ali ensinou muito ao Náutico como instituição, até porque a gestão é outra, do que aconteceu ali para não deixar acontecer novamente. Então, eu acho que existe uma maturação nos contratos. Talvez o Náutico até tenha perdido algum jogador porque não aceitou o jogador vir numa situação de contrato igual ao de Wagner Leonardo, por exemplo. Eu tenho certeza que isso aconteceu, tá? A gente fala assim como uma suposição, mas sempre acontece esse tipo de coisa. Olha, eu libero esse jogador que você quer, mas na hora que eu quiser, quando quiser. eu vou trazer ele de volta. Dessa vez o Náutico não está mais fazendo esse tipo de acordo, porque sabe o quanto isso prejudica na hora você tirar uma peça de um time que já está encaixado. Fora que esse time do Náutico, se você olhar, Cássio, tirando o Dodô, acho que Dodô é um caso completamente da parte. Eu ia pelo que você vai falar agora. Não tem, pelo perfil dos jogadores, não tem muito jogador que vai chamar a atenção. Atrativo do mercado de uma Série A. Olha, Paulo Sérgio tem 37 anos, vai para onde? Vai para lugar nenhum. Igor Fernandes. Fazendo gol já e balançando. Já é rodado. Apesar que Igor Fernandes é um novo zagueiro, né? É um novo zagueiro. É um novo zagueiro. Exatamente. Talvez possa reaparecer no mercado nessa nova função.
Mas Mas a turma a vai minha deixar. linha era. Meu raciocínio é esse de Atos. O perfil desse elenco é completamente diferente daquele. É. Tanto que Atos falou, Eric era um jogador jovem, Wagner Leonardo era um jogador jovem, Camutanga na Giancarlo, época era um zagueiro jovem. Então, assim, Giancarlo o Jean vinha, Carlos vinha vinha num num momento auge que muito era um grande. camisa 10, que muitas vezes o camisa 10, por mais que tenha uma Não, idade hoje não tem de 30 anos ali, 31, que Dodô é o único que eu acho que seria. Dodô É. e Samuel, pela idade, por ser um jovem, se desabrochar ainda E mais, Samuel não teria problema. Assim, se o Náutico conseguisse na fazer o verdade seria Samuel uma solução hoje em dia, né? seria solução. Na verdade, Samuel seria solução. Não seria um ponto que iria desestruturar o time. Na verdade, seria bom o Náutico conseguir fazer dinheiro com o Samuel. Acho que para perder aí, Atos, só se for aqueles mercados periféricos do fora do país. Aquele sudeste asiático, aquela coisa mais de pegar algum jogador E hoje tá do desse. jeito que qualquer bota 4 milhões, bota 3 É, milhões. eu acho que por aí é que É. você poderia Só por perder aí mesmo, algum perder desses o Vinícius jogadores da vida assim só num que... cenário muito assim. Mas, passados os 9 jogos que trouxeram o Náutico até a final, a gente tem aqui na tela um grande resumo do que a gente viu. Agora, em números, as 8 vitórias e uma única derrota, 22 gols marcados e 4 gols sofridos. Paulo Sérgio. Ô, Fred, Oi. eu acho que isso aí é um destaque também, tá? Porque tanto se fala da vulnerabilidade, que chamam de vulnerabilidade, né? Eu não gosto muito dessa definição, mas é impressionante como o Náutico, e não é só de agora, toma muito pouco gol. Então parece que a turma diz: olha, não tá tomando, mas pode tomar. Sim, mas esse pode tomar parece que nunca chega, né? Porque o Náutico na Série C o ano passado chegou a passar 8 ou foi 9 jogos sem tomar Sem tomar o gol. gol. E Muriel não é protagonista. Você não olha assim, porque às vezes acontece, né? Pô, você tem um goleiro que tá fechando muito Isso. e você não tomou tantos gols porque seu goleiro tá fazendo milagres. E você não olha Muriel e coloca ali, pô, essa peça é que tá segurando de alguma maneira alguns dos resultados que a gente está vendo. Agora, sabe o que acontece? Eu ia falar isso no outro slide, mas eu acho que cabe falar agora. A turma se assusta com esses jogadores que ficam mano a mano, mas, gente, às vezes é Zezinho, Sim, exatamente. Dieguinho de Itapissuma. Não é Ronaldo Fenômeno no auge, não, pô. Tá na Não, conta, nesse tipo de jogo, deixar Zezinho de Itapsuma ficar frente a frente E veja, com o Hélio Igor sabe, Fernandes. que tem velocidade, Isso. inclusive vai recuperar. E outra, Hélio sabe que muitas vezes, quando você pega alguns clubes, como foi Veja, no não precisa Campeonato ser, a gente pode dar Pernambucano, nome, inclusive, no jogador de Santa Cruz, pô. pronto. Mas eu vou falar até taticamente. Você vai jogar contra Quirino pode ficar cara a cara, 10 bolas, ele vai perder 10. Sim. Ele não passa. Quirino até tem alguns outros méritos, né? Brigador. brigador, tentar ganhar ele espaço faz no uma das corpo. 10, Fred. Não vamos exagerar. Ele faz uma das 10. Vai Faz estar uma das impedido, 10, mas né? ele faz. Mas muitas vezes, pronto, contra um Vitória. Você sabe que o Vitória vai jogar com um jogador lá na frente. Isso. Então não precisa também tu guardar 3 atrás, segura Samuel, como disseram lá pra Atos. Ó, segura Samuel ali, pô, pra poder Reginaldo ou Arnaldo subir. Não precisa. Mas essa não é a grande interrogação pra final, não. Se não é a vulnerabilidade, não é pelo menos a interrogação. Eu acho que não é interrogação, é que você vai ser testado. Porque se Você for vai ser Castilho testado no mano a contra mano com um Wanderson. nível de jogador superior que você viu. Filipinho no mano a mano com Wanderson. E hoje, quando a gente for falar do esporte, provavelmente a gente vai olhar assim, ó, o coletivo do esporte a gente não sabe. Agora, o individual, talvez desse trabalho pro Náutico. Talvez o esporte consiga mexer nessa balança Isso. do desequilíbrio que Até a de gente... proporção do Náutico. Exato, de que a gente acha o Náutico superior enquanto coletivo e um time melhor, por tudo que a gente viu aqui de um time que já vem mais pronto. Por mais que melhore, como o Atsu bem colocou, é um futebol diferente do de 25, mas é um time que vem com peças do ano passado, que é mais fácil você fazer esse encaixe, e as poucas peças que entraram foram enxertando como o Dodô deu um salto de qualidade. Todinho ainda não está no seu ideal, mas melhorou aqui um pouquinho. E o Uri na lateral esquerda melhorou com o que se tinha ofensivamente. Então, quero ou não, você tem um time mais qualificado. Agora, você, para derrubar isso daí, você vai precisar. Se o esporte não tem um coletivo, você vai precisar do individual. E talvez o individual seja um ponto de desequilíbrio em cima do que o Náutico
possa colocar, que a gente colocou, que não é uma interrogação, mas é um grau de dificuldade a mais que esse sistema do Náutico, que tem consolidado até agora, vai ter que passar. Cauê, eu não me preocupo com o individual se o coletivo não der um bom suporte. Porque eu acho assim, Fred falou isso no início do programa, que o Náutico está mais maturado, isso é um fato. Taticamente, o Náutico está colocado, a gente sabe exatamente como o Náutico joga taticamente. Exatamente. Pelo que a gente acompanha do esporte, parecia que por um caminho, agora meio que já deu uma balançada. Eu acho que o esporte foi trabalhado para ser colocado com 3 volantes, mas a pressão em cima de Roger já está fazendo ele talvez mudar isso. Então, taticamente, o esporte não tem um desenho. A gente não consegue aqui. Escreva uma redação de como é o desenho tático do esporte. A gente vai ter bastante dificuldade. Vamos tentar daqui a pouco. Então, Fred, eu acho que se o esporte conseguir apresentar um desenho tático, mesmo que seja conservador, não importa, uma coisa simples, mas que minimamente dê certo, vai dar o suporte para que o individual apareça mais vezes. Sim, Aí sim pode ser um temor. Mas se essa parte coletiva, se essa parte tática, ela não aparece e esporadicamente só vem o individual, aí eu acho que está na... Não, se repetir o jogo contra o Retrô, não tem individual que sobressaia. Vamos trazer aqui o detalhamento desse resumo, porque depois a gente vai chegar num ponto bem interessante, tá? A gente já passou pelos números gerais do Náutico. Lembrando que essa única derrota é justamente no único jogo que nem vai nem vem. Assim, quando o Náutico jogou a Vera, ele venceu todas as partidas da competição. Né? Isso. Individualmente, Paulo Sérgio, 7 gols, artilheiro do time da temporada. Fez 7 jogos, 542 minutos. Veja que margem ele tem para o segundo goleador do time, que é Dodô, com 3 gols. Esses 2 números são positivos. Sim. Porque isso aqui contrasta muito com o Paulo Sérgio de 25, tá? Ainda que ele tenha feito o gol do acesso do Náutico. Mas a lesão dele, aquela que Atos não revela, aquela ali complica qualquer jogador. Sim, mas o cara... Mas não jogou, né? Só para destacar o que Cássio falou, já que Cássio usou a expressão a Vera, a gente falou do número baixo de gols que o Náutico sofreu, 4 gols, mas a Vera foi 1, tá? A Vera foi o gol de decisão. Porque 2 foram do Vitória, né? 2 foram do Vitória e 1 foi do Retrô. Com 3 gols, Dodô, 1 assistência, também 7 jogos, e Vinícius também com 3 gols e 2 assistências. E além de outros cenários, por exemplo, na semifinal ele sofre os dois pênaltis. Sim. Em número de jogos, em minutagem, inclusive, Yuri Silva é o jogador mais acionado por ele dos Anjos. Tá? Jogou as 9 partidas, 755 minutos. Vinícius, o segundo em minutagem, 680 minutos, importante também. Um jogador que está sempre presente. 8 jogos, 680 minutos. Wanderson, 8 jogos, 536 minutos. Me chamou a atenção isso aqui, Atos. Mesmo com a minutagem baixa, porque sempre entra no segundo tempo, mas Luiz Felipe jogou 8 das 9 partidas. Me chamou muita atenção essa entrada constante. É o Coringão, meu amigo. Esse daí... É como se realmente fosse pensado para ser titular, mas não maturou para isso. Mas né? é o 13º jogador que você vai ter sempre, né? Não o Atos. É porque o Luiz Felipe ele tá fora de forma, tá? Os 2 jogadores que chegaram mais atrasados na questão física no Náutico foi o Todinho e o Luiz Felipe. E eu acho que o Todinho é mais, como o Cauê falou, é dele mesmo. Tem uma demora natural, mas que quando pega ali, a evolução já vem mais rápido. O Luiz Felipe, não. O Luiz Felipe é o famoso fora de forma, como a gente conhece mesmo, assim. Uma pochete ali, sabe? Então, aquele buchinho de cerveja sempre proeminente. Ele é nosso, ele é nosso. O Luiz Felipe estiver junto da gente assim, ninguém sabe qual é o jogador, sabe? Ele é da nossa turma. Então, isso está dando dificuldade de ele já não ser o titular hoje. Tanto é que nos últimos jogos, principalmente no último jogo, assim, o Henderson caiu demais, assim, demais. O que, ao meu ver, já colocaria o Luiz Felipe para poder ser titular na final já. Não sei se ele vai fazer isso, mas, assim, só para destacar, Fred, os números de Wenderson no último jogo, durante 70 minutos que ele teve em campo, ele fez 15 ações defensivas. 15. Guarde esse número, 15. Luiz Felipe entrou
jogou 20 minutos, fez 12, pô. Simplesmente, se você rever o jogo, você não vê o Enderson em campo. É como se em algum momento ele saiu, ficou naquela situação de caixa, ficou no 0 grau, Tô saudável faz tempo. O Wenderson tem que melhorar, tem que arrumar um tratamento melhor. e ninguém percebeu, e depois ele voltou para campo só para ser substituído. Então, Agora, é um o Luiz jogador Felipe, que eu já coloquei. por natureza, é um cara mais de combater, né? Do que o Enderson. O Enderson, O Edson hoje não é de nada, Cauê. porque Ele também o hoje, passe que ele poderia ajudar nas ações ofensivas, ele também não tá veja só, colaborando, né? O Enderson, Cauê, em tese, ele é aquele segundo volante formiguinha Isso, que que sai vai, e cobre. vai pegando essa bola É, para tentar levar ela é. para o ataque com pequenos passos. No Náutico, ele começou desse jeito, mas ele terminou sendo utilizado de primeiro volante naqueles 2 jogos em Campinas, que foi a surpresa Sim. de Hélio. Então, você imagina que ele poderia ser aquele volante que fosse o cabeça de área Para dar saída de bola, né? Para dar saída de bola. para dar saída de bola. Acontece que agora ele não está fazendo mais nada. Primeiro, o Náutico está se tornando um time mais de transição do que de construção lá de trás. Então já não precisa Já não mais precisa dele. de o que o Anderson faça isso. É. Você pode ver que o Igor Fernandes, ele muitas vezes já está colocando a bola no pé de Vinícius, no pé de Dodô, no pé dos atacantes. Então, é uma ligação meio. Não é uma ligação direta assim, não é um chutão para frente. É Igor Fernandes avançando, entendendo, opa, o meia tá ali e bota no pé do meia, que já vira um ataque do Náutico. Então o Edson, ele meio que tá sendo pulado nessa situação. E nas outras ele não tá fazendo. Ele não tá levando a bola para os meio-campista. E na marcação, como esse dado que eu trouxe, é muito E pouca aí a questão gente bate naquela história que a gente falou um pouco antes de matar o nascedouro, né? Você não tem isso tanto E do ele não Enderson faz. e Luiz Não Felipe faz, de matar no nascedouro. De chegar Samuel junto faz antes da bola muito. sair do pé. Samuel, Cauê, você pode achar que ele não está pronto, é um jogador que ele não teve um ano completo de carreira ainda, tá? Samuel é um jogador que se destacou na base do Náutico, foi emprestado para o Águia de Marabá, nem jogou tanto lá, e veio para o Náutico na Série C. Entrava no final dos jogos, jogou de titular o jogo contra o Brusque, com um bom jogo dele. Então esse é o primeiro ano que ele está tendo agora como, de fato, uma temporada Em completa. sequência, né? Jogando mesmo. Sequência de jogo, que é importante Exato. para os caras. Mas é impressionante como todo o esquema de Hélio, todo o modelo de jogo de Hélio parece que está dentro da cabeça de Samuel, que ele botou na cabeça dele. Ele sabe tudo o que é para fazer. Às vezes não é bem sucedido, às vezes dá uma dormida em campo, não faz aquilo que deveria fazer, como no primeiro tempo eu acho que aconteceu um pouco contra o Santa Cruz. No segundo tempo ele já voltou diferente. Mas o Edson não. O Edson é como se tivesse ali um peso morto. Por isso que eu acho que é uma substituição que poderia acontecer. A gente vai trazer agora, já está aqui na nossa tela, um quadro importante para a gente aprofundar esse raio-x que a gente está fazendo do Náutico. Tá? Nesse caso específico aqui, Atos vai fazer as escolhas, eu, Cauê e Cássio a gente complementa, mas como Atos acompanha de perto o Náutico, todos os jogos de forma mais regular, ele tem o poder da decisão. Né? Nós três aqui na mesa a gente pode contra-argumentar, trazer as nossas visões. Porque a gente vai fazer escolhas. Desde escolhas diretas de jogadores até de pontos de vulnerabilidade do Náutico, fechando com a avaliação geral do que o time mostrou até aqui em 2026. O debate anterior meio que já indicou um pouco de algumas questões aqui, como, por exemplo, os titulares em xeque. Como eu gosto de que o programa tenha uma continuidade, eu vou começar por esse questionário aqui, que seria titulares em xeque. Porque já me parece que o Enderson é um deles, Atos. Não sei se o primeiro da sua lista, mas ficou claro, pelo que você falou, que o Enderson e que Wanderson, pelo menos esses dois, são titulares que estão com a condição em xeque. Um ponto importante, a gente tem aqui 3 espaços, mas Atos não é obrigado a citar 3 nomes. Ele pode citar nenhum. Diz, não, para mim nenhum titular está em xeque. Ou pode citar um, é uma livre escolha. O máximo que a gente traz são 3 nomes, Atos. O primeiro é Wanderson, tá? É o famoso elefante da sala.
cara que não foi convidado para a festa e está lá só atrapalhando a resenha da turma. Então, o Wanderson, para mim, até Índio seria uma opção para Wanderson. Mas eu acho que não vai acontecer porque é questão de experiência. Uma final, jogador da base, mas eu acho que na prática ali, essa é a minha opinião, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas um jogador jovem na decisão, ninguém coloca. Eu tinha essa opinião, a mesma coisa em relação a Samuel, Fred, na Série C do ano passado, no quadrangular. Eu já levaria Samuel para ser titular naqueles jogos em Campinas, ele acabou que não foi, e eu continuei falando que o jogo do Brusque, que era um jogo decisivo, né? Virou a grande final, né? De acesso para o Náutico, eu colocaria a turma não levando muito a sério. Do nada, Hélio foi lá e colocou, e Samuel foi o melhor em campo. O melhor em campo. Então, Índio não tem o potencial de Samuel, um jogador até que eu tenho minhas ressalvas com ele, mas para poder tirar Wanderson, que é um mapa da mina, eu colocaria até Índio como titular. E o outro jogador é o Enderson, por todos os argumentos que eu coloquei. Eu acho que é um jogador que ele está perdido ali nesse meio campo do Náutico, ele ficou sem função, e eu acho que o Náutico poderia colocar o Luiz Felipe no lugar do Enderson. Só os dois, então, né, Atos? Só os dois. A questão da lateral direita aqui não pesa para Arnaldo como titular, né? Não, porque é uma questão tática. Se o Náutico for marcar pressão, ele vai optar pelo Arnaldo, que consegue fechar mais os espaços, é mais ligado nesse balé que é a marcação-pressão, sabe, Cauê? Às vezes a pressão está acontecendo lá na esquerda, aí você direciona o adversário para a direita, e você precisa do apoio, que o lateral Arnaldo chegue. tem entendimento tático talvez melhor nesse sentido, de preencher. Veja, total. Arnaldo tem total esse conhecimento, enquanto o Reginaldo não. Reginaldo, no primeiro jogo foi contra o Santa Cruz, eu acho. Ele ficou lá na última linha, sabe? Claramente era para ele dar o apoio para poder impedir a saída de bola do Santa Cruz e ele não fazia. Então, ele é muito abaixo nessa parte tática de marcação-pressão. E foi por isso que Arnaldo foi escolhido para esse jogo, essa última partida. Porque o Náutico foi partir para a marcação-pressão na saída de bola do Santa Cruz, fez o jogo todo, e Arnaldo foi fundamental nisso. Perfeito, tá? Agora a gente vai seguir, já que a gente está num tom mais crítico, eu queria que a gente fosse para os pontos fracos. Existe um ponto fraco, claro. Seria repetitivo falar, por exemplo, ter Wanderson na defesa é um ponto fraco. Seria uma repetição. Talvez seja necessário só sublinhar isso. O outro ponto que a gente já debateu muito, que é esse espaço que a marcação alta, que a linha alta do Náutico deixa, já foi debatido aqui, que não vai ser tratado, que Atos não trata como um ponto fraco, talvez uma interrogação, mas já deixou claro ao longo do programa que não se mostrou fraco até aqui, né? Na verdade, eu acho que quando você olha as duas peças que estão em xeque, para mim você liga a um ponto, que é como esse zagueiro frágil que o Náutico tem não dá certo e não combina e deixa esse ponto de interrogação com um volante que não captou o que Hélio quer. Então, quando você pensa que Hélio vai jogar de um jeito, que você já tem um zagueiro mais corpulento como é Wanderson, com dificuldade de correr atrás do adversário. Ele pode ter outros pontos que sejam adjetivos. E você tem Wanderson, que não vem ajudando da maneira mais correta na destruição, sendo um jogador que faça até essa sombra para que Wanderson não fique tão sozinho. Então você cria uma junção de duas peças que não estão bem, que não casam e abre uma brecha de um ponto cego que o Náutico pode sofrer. Fred, primeiro que eu vou torcer agora para que o futebol esteja num nível de profissionalismo tão avançado que a gente aqui só esteja falando obviedades. E Roger não esteja assistindo esse vídeo agora e ter dito, rapaz, tinha pensado nisso não. Isso aí eu não tinha pensado não. Vou observar isso agora direitinho. Mas esse fator da... Eu vou colocar como zaga, Fred, por quê?
Porque a gente tá falando de Wanderson, mas Matheus Silva não é solução não, tá? Também não. Matheus Silva não tava bem, porque é uma questão do perfil do É zagueiro, isso. sabe? O Náutico precisa de um zagueiro veloz. Defesa lenta, então seria o ponto fraco. Não é nem a defesa, é o Um lado direito. Um lado, né? É o lado direito. Sim, Lado. um lado. Isso. Exatamente. Agora, eu colocaria isso como segundo, tá? O segundo Certo. ponto. Porque o primeiro, na verdade, é a bola aérea. A bola aérea é o ponto mais fraco do Náutico. E é o ponto que mais me preocupa de longe. De longe. Eu acho que essa questão da bola nas costas, muito como Wanderson como protagonista, ele é um problema, mas ao mesmo tempo ele é um efeito colateral também, então eu acho que vai acontecer numa taxa que dá para o Náutico ter um controle. Mas a bola aérea me preocupa demais, e ainda mais casando que talvez seja a grande força do time do Sport, seja a bola aérea. Sim. A gente tem dupla de Benevenuto, zaga, que é um gigante. A gente tem Zé Gabriel também, que é E sempre Ramon muito é um bom oportunista. cabeceador Ramon, na Gustavo ofensiva. Coutinho, né? Isso, então são jogadores muito altos. E veja, esse time do Náutico, Samuel e Todinho são dois jogadores que às vezes o torcedor fica questionando se devem ser titular ou não. Se você tira Samuel e Todinho desse time, vira um time de anão. Viu? Com todo o respeito às pessoas de baixa estatura, como diria Cássio. Mas o time do Náutico não é um time de estatura muito alta. E o Sport é o inverso. O Sport tem vários jogadores assim, bem altos. Yuri Castilho. Veja só, uma configuração de jogo que esteja em campo. Yuri Castilho, Gustavo Coutinho, Zé Gabriel, Benevenuto e Ramon, esses 5 na área, dá trabalho demais. Mas veja, do Náutico, dos baixinhos, vamos lá. Yuri, lateral esquerdo. O As duas Anderson, laterais já é baixa. o Enderson, Veja, as o duas laterais é Enderson, baixa. aí Dodô. O segundo volante é baixo, o meia é baixo. E vamos lá, os jogadores de ataque, tirando Todinho, não Tu são não acha que é jogadores mais questão de posicionamento, de melhorar o posicionamento do setor na bola parada, do que eu vejo, na verdade, o Náutico como um elenco forte fisicamente, assim, de jogadores mais forte fisicamente. Veja, Lógico, tem veja, algumas Cauê, peças de menor estatura, menor porte físico, como o Dodô. Eu acho que talvez seja muito mais um trabalho de entender que você tem essa deficiência e trabalhar melhor para que você evite que essa bola parada seja um dano. veja, Cauê, primeiro, Igor Fernandes, tá? Não Igor é um Fernandes é um zagueiro lateral alto. de origem. Isso. Ele não é um jogador tão alto. E ele tem seus probleminhas na bola aérea, tá? Sim. Eu acho que é algo Até que ele porque tá... tá numa E era até transição, natural, né? Tá numa transição de função, né? Exato, exato. Aí, veja, foi o que eu disse. Quando você tira Samuel e Todinho, como eu até usei o exemplo, Sim. o torcedor acha que esses jogadores poderiam não ser titular. Se você tira os dois, fica bem complicado. Eu vou concordar com você, Cauê, porque a maior margem é no trabalho. Sim. Veja, se o trabalho for bem feito, isso aí pode ser reduzido até virar um probleminha pequeno ou quase nada. Mas hoje o trabalho não está aplicado. E aí o que poderia salvar, e você não ter um trabalho de uma bola defensiva afiada, seria uma estatura claramente de jogadores mais altos, como eu acho que o Sport tem. Se você for pegar a média de altura dos jogadores do Sport, é maior que a do Náutico. Esses 5 jogadores que eu citei são jogadores muito altos. Não tem 5 jogadores dessa estatura. Então eu acho que é um problema para essa final. Muriel, preocupa? Não. Não só fisicamente, mas Não. você tem segurança. Muriel, eu dei algumas opiniões que o Náutico deveria trazer goleiro, porque eu tinha minha preocupação que o Muriel não ia ser suficiente para a Série B. E eu acho que o Náutico deveria ter contratado goleiro para disputar a posição. Não fez isso. Inclusive está sofrendo aí um pouco com o Guru Seaga, que não tem a mínima condição. Perdão. Mas acontece, Fred, que algo que eu não tinha lá atrás, lá em dezembro, e agora eu já consegui compreender, é que, por exemplo, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos tá nem aí para goleiro, pô, pela forma que o Náutico joga. Quando o adversário vai ter uma chance de gol, às vezes é no confronto 1 contra Muriel, sabe?
que não vai ser aquele goleiro que faz aquelas defesas plásticas que vai ser bem sucedido nesse tipo de jogada. Então o Náutico joga de uma forma que tira o peso do goleiro. Então, meio que goleiro passa a não ser uma grande preocupação. É a O tal goleiro é da, muito a melhor importante. defesa, que eu sou dessa totalmente, é o ataque. Quanto mais você tem a bola, quanto mais você ataca, menos você sofre. Muito provavelmente. Lógico, se você conseguir executar de uma maneira perfeita. Isso de uma maneira E no, ok. Vamos e dizer no assim. 1 contra 1, Cauê, os goleiros meio que se equilibram. Às vezes um Sim. goleiro mais fraco é bom no 1 a 1, sabe? É, Agora, quando o time joga reativo, quando o time joga o retranqueiro, que é uma palavra que eu gosto mais de usar, para poder não usar de eufemismo, aí você precisa ter um goleiro bom, pô, porque você vai ser bombardeado o tempo todo, seja em bola aérea, seja chute de fora. Aí você vê o goleiro fazendo aquelas defesas plásticas. Pronto, Já no Muriel, ponto que você a colocou maioria. como interrogação do Náutico, não é o forte do Muriel também, né? Não. Por isso que é bom você afastar o adversário da sua área. Então agora, Atos, vamos para os pontos fortes do Náutico, né? Vamos começar colocando em ordem os melhores jogadores. A gente até já teve um pouco desse debate, né? Quando passou pela campanha do Náutico, do momento do platô Dodô, né? Que Isso. Dodô era o grande protagonista e esse cenário mudou, formando uma espécie de um pódio. O pódio é Paulo Sérgio, Vinícius e Dodô nessa ordem. É porque são 3 jogadores de ataque. E jogadores de ataque vão sempre se sobrepor ao jogador de defesa. Mas eu vou colocar Vinícius como o principal jogador. Para mim, hoje, Vinícius é o craque do Também, campeonato eu em pernambucano. Vinícius. Eu em Vinícius também. Para mim, é o melhor jogador do campeonato, seguido de Dodô e Paulo Sérgio completando. Agora, uma menção honrosa a Igor Fernandes, que não entra porque jogador de defesa sofre mesmo, né? Não faz É. gol e tal. Então, Nem todo mundo é Canavarro, né? exato, exato. Cauê E concorda Igor, com essa ordem? Sim. Caso concorda, E Vinícius, assim, Dodô e Paulo veja, Sérgio. Não. Igor não entra, pra mim, por conta da semifinal do Paulo Sérgio, viu? E a Isso. semifinal de Paulo Sérgio, pra mim, até porque a gente falou isso na live, pra mim ele passou Dodô. Assim, Eu também o acho. cara Muito decisivo. muito decisivo, assim, vai exigir uma atenção grande do esporte, sobretudo nessa fase que ele tá. E pensei, eu não tô tirando o Dodô do pódio, não, só tô dizendo que eu substituiria. Eu aceito, detalhe, eu até colocaria em primeiro lugar, mas eu aceito a linha de Atos e Cauê com Vinícius, um destaque mais silencioso, podemos dizer assim, já que o cara não tem sido um poder de fogo tão grande. Mas é Paulo Sérgio, pelo menos em segundo. Em terceiro, eu acho assim que, nesse momento, foge da realidade É difícil convencer alguém. E é incrível como Não, você vê, que, né? não é do campeonato, né, que é Sim. do Náutico, assim, ó. Depois de ter essa semifinal, Sim. você convencer alguém que Paulo Sérgio é o terceiro. Não é muito fácil, tá ligado? Foi o E- protagonista das Sim. semifinais. E agora, só uma observação, que você que acompanha Vinícius mais de perto aí, você vê aquele Vinícius que estava no América Mineiro, o físico dele, e Por isso que aí, eu destaquei, já pelo são amor de 8 Deus. jogos no Náutico. Né? Exato. Tinha assim, Vinícius na época do América, você olhava assim na TV, eu disse, pelo amor de Deus, como é que ele tá conseguindo jogar? Porque não tinha condição. Quando o corpo não tem condição de obedecer o que o cérebro tá mandando, você não vai conseguir executar. E e, aí, eu até brinquei com o Atos lá no. Foi final do ano, foi. Um dos últimos dias do ano, quando fui comprar carne de churrasco antes de viajar pra praia, pra temporada de praia. Aí tá Vinícius comprando lá, com um carrinho cheio de carne lá no mercado de carne que eu tava comprando. Quando eu olhei assim, o bicho magro, magro, seco, seco, pô, temporada é outra. Porque você tem a qualidade técnica dele, que nunca morreu, vai estar ali, vai estar na memória dele, mas o físico era outro. Você já via ali no olhar que o jogador já era outro para 2026. Ajuda demais. A e, caneta. e ele, quando ele tá bem fisicamente, porque ele tem uma explosão, Cauê. Porque ele depende muito do físico dele, né? Se o Isso, físico dele estiver exatamente. afiado. A jogada que ele fez pra cima de Eurico, veja, não é todo mundo que faz, não, que bota aquela bola pra cima e tem aquela explosão de conseguir chegar à frente do zagueiro. Apesar do zagueiro ter corrido errado, mas mesmo assim, porque Vinícius é um jogador extremamente veloz. Quando ele tá Tem uma ok fisicamente, explosão boa, né? quando ele tá confiando no corpo dele, ele tem uma velocidade muito grande, até a velocidade final. Agora, é porque
talvez ele aquele jogador, tipo, porque quando você pensa no jogador veloz, você pensa em Rony, do. O físico, né? Aquele físico mais. O perninha. menorzinho. Tipo o Léo menorzinho, Pereira. Ou o Aí tu vê mago. aquela perninha elétrica ali, É. e diz, esse jogador é rápido. Já Vinícius é aquele cara mais esguio, que ele corre mais bonito, digamos assim. Parece até um cara do atletismo, sabe? Ele corre mais certo. Então, às vezes não dá a E que impressão que você ele tá no... E que você não acha que ele vai ganhar na velocidade. Como Exato, parecia que ele não ia ganhar ali. não parece que ele tá... Mas ele tá muito veloz ali. E ele é um cara, se você olhar Vinícius lá atrás, quando ele sobe no Palmeiras, ele era um cara muito mais franzino. Ele era esse cara de lado, mas é um cara franzino. Então ele, talvez, essa guinada na carreira dele, porque ele teve muita porta fechada no futebol. Talvez o melhor momento de Vinícius, tirando aquele início que se esperava alguma coisa dele lá no Palmeiras, se olhava ele de uma maneira, até na Série B, naquela mesma Série B que o Sport participa lá atrás com o Palmeiras, e que Vinícius era uma peça ali recorrente no time do Palmeiras. E aí ele começa a ser emprestado para vários times e não dá certo. E aí quando ele muda, quando você vê esse Vinícius mais forte fisicamente, sem perder a velocidade, tendo essa explosão por conta do poderio físico que ele começa a ter, a essa virada de chave do Vinícius que se torna um jogador muito importante como ele é hoje para o Náutico. E Vinícius, Cauê, é um cara que ele tem 32 anos hoje, mas de tempo de carreira, ele tem 16 anos daqueles recheados, porque ele começa no Palmeiras com 16 anos e você vê os anos dele de 16, 17, 18, 19, é tudo temporada cheia. Ele não é aquele cara que começou a entrar no segundo ele tempo. não demorou a ter minutagem, não. Não, Ele minutagem sempre foi lá, altíssima desde muito jovem. Vamos então para os pontos fortes do Náutico. E aqui não é para a gente citar o jogador, porque o jogador já foi citado. São características, estabilidades. Eu, por exemplo, vejo como um ponto extremamente forte do Náutico Hélio dos Anjos. Sim. Então, para mim, eu não sei se em primeiro, segundo, terceiro, é uma diferença para essa final. A experiência, o momento. O Náutico tem um treinador mais qualificado, mais rodado, mais experiente, mais tranquilo e que dá um diferencial para o Náutico nessa final. Mas aqui a gente vai citar, por exemplo, a tão falada marcação alta é um ponto forte. A velocidade, o poder ofensivo pela esquerda. Atos, como é que a gente organiza esses 3 pontos fortes do Náutico, ou um ponto forte, ou 2 pontos fortes, você que escolhe? Fred, eu vou aceitar a sua sugestão porque eu vou utilizar ela já englobando bastante coisa. Vou colocar aí o comando técnico, tá? De Hélio e Guilherme dos Anjos, porque eu já coloco a questão também da maturação do trabalho dele, de já chegar tão evoluído. Então, eu acho que dá para englobar tudo isso e colocar. É a maior vantagem do Náutico, né? Tá englobada nesses. A memória de time, pô. Isso você ter. Eu acho sempre isso uma largada na frente para todo mundo que consegue virar uma temporada e começar com um time minimamente organizado, com o DNA do outro, lógico, dando os avanços que Hélio conseguiu dar. Porque hoje até menos numa Série A, porque a Série A todo mundo meio que está mantendo seu elenco e você está fazendo contratações pontuais. Mas na Série B continua muito disso, de elencos serem desmanchados e começar muito do zero com poucas peças. E a partir do momento que você consegue uma manutenção de jogadores que tiveram alguma importância no ano anterior, tem o mesmo treinador e esse treinador ainda consegue trazer algumas peças e melhorar o que você vinha vendo do ano anterior. Para mim, essa memória de elenco é muito positiva para você começar bem. Eu vejo a chance do Náutico de largar bem na Série B muito grande. Porque vai estar todo mundo, como a gente viu Fortaleza, e comentou assim, porra, que Fortaleza é esse? No jogo contra o Tá Maguari. todo mundo apanhando na sua reconstrução. E o Náutico não, o Náutico tá aí. Talvez a reconstrução dos outros contenha mais peças que possa fazer com que ele passe à frente do que o Náutico é hoje. Mas essa largada, tanto que o Náutico quer aproveitar muito bem essa largada, o Náutico é mais forte enquanto time. E isso ajuda demais. Outro ponto, Atos, ou a gente resume tudo nesse Hélio dos Anjos
É um bom resumo, mas eu acho que dá para colocar um outro. Mas eu vou fazer um inverso agora. Para não colocar marcação alta, que vai acabar simplificando muito, eu vou trazer o principal fator dessa marcação alta, tá? Que na verdade é a preparação física do time. O time, para poder fazer marcação alta, porque veja só, marcação alta é um desgaste físico tão grande, que se o seu time não estiver bem fisicamente, ele não aguenta 3 minutos de marcação alta. E tu toma gol sempre. Isso. E veja, o jogo passado, o segundo jogo da semifinal, o Náutico fez marcação alta a partida inteira. Inteira. Isso precisa de uma capacidade física muito grande. É um trabalho do Thomas, o preparador físico do Náutico. Eu sempre gostei, desde a primeira passagem dele do Náutico. Fisicamente, o Náutico sempre se mostrava muito, muito bem nos jogos. Então, eu colocaria a preparação física aí, entre parênteses, marcação alta. Acho que fica de bom tamanho. Então, dessa forma, a gente. Eu vou deixar esses dois, até para não trazer um outro ponto que vai ficar muito na sombra desses dois gigantes aí. Perfeito. E aí a gente tem aquela opção de reservas que podem entrar e resolver, tá? Que podem mudar um jogo, que são as famosas cartas na manga. Até porque o Náutico é um time em que a gente tem, de forma muito clara, titulares e reservas, talvez com uma ou outra variação. Para a perspectiva de começo de ano, de elenco, Juninho seria esse nome. Mas Juninho está na mesma cota do Sport, né? Não é pelo que viu, é pelo que pode ver. Seria um nome, Atos, que você listaria? Sim, eu não vou começar por ele, eu vou começar pelo clássico Reginaldo, porque é um cara que algumas partidas ele entrou muito bem, tá? Eu acho que as partidas que o Reginaldo entrou como titular não foram as melhores partidas de Reginaldo. Mas o próprio jogo contra o Sport, Reginaldo entrou no segundo tempo e entrou bem. Então, perdeu tempo, né? Que acabou se machucando. Mas é um jogador que eu acho que pode mudar ali um segundo tempo, se ele entrar inspirado no lado direito do Náutico. A segunda eu vou colocar Juninho, com certeza, porque é um jogador que ele tem essa capacidade técnica ali, é um cara que pode colocar o centroavante, o atacante na cara do gol o tempo todo. Eu gosto de chamar ele como um pifador, porque foi assim que eu vi ele jogando no time da Ferroviária. E como uma terceira opção, eu ainda vou resgatar, tá? Assim, ficou lá para trás, muito por causa da lesão, mas eu vou resgatar o velho Toró. Eu acho que o Toró, numa configuração de segundo tempo, ele ainda pode mudar uma partida. Então, Reginaldo, Juninho e Toró. Isso. Ó, Atos, indo ali em Juninho, que eu acho que desde a contratação dele, eu vi como um desafio. E às vezes é porque a gente pensa muito enquanto time titular. E esquece da história do elenco. Mas todos os jogos que eu vi de Juninho bons na Ferroviária, eu vi ele atuando da esquerda para dentro, No lugar de Vinícius. que seria a vaga de Vinícius. Sim. Vai ser um desafio para Hélio dos Anjos tentar encaixar o time com os quatro, tipo, sai todinho e teoricamente o time de álbum de figurinha. Ou é pensar no que eu falei um pouco atrás de, elenco. Uma hora vai precisar. Talvez Vinícius, que foi até um jogo que teve até acho que um jogo que eu vi do Náutico, que em algum momento o Juninho entrou, ficou mais ali pelo lado esquerdo e Vinícius caiu pela direita, eu acho que em certos recortes do jogo. Agora contra o Santos, segundo tempo, todo de Vinícius foi pelo lado Pronto. direito e ele Eu me lembro destruiu que eu tinha visto. Santa Cruz. Então, mas você acha que Hélio vai tentar fazer esse caixa do álbum de figurinha mais à frente ou deixa acontecer naturalmente, como diz a música? Eu acho que por causa da fase de alguns jogadores, vai ser no ritmo do deixa acontecer. Mas eu acho que na cabeça dele ele já pensou nisso já. Por exemplo, se o Paulo Sérgio, vamos lá, se o Paulo Sérgio não estivesse fazendo o que está fazendo, ele já tinha dado uma rodadinha nesse Sim. time. Ele tinha botado todinho para centroavante, colocava Vinícius lá na direita e Juninho na esquerda. Ele já teria feito isso já. E que talvez até em dezembro, na cabeça dele, talvez fosse isso, né? Exato. Pelo 25 de Paulo Sérgio, né?
Pelo fim de E eu 25 do Paulo Sérgio. E eu perguntei a ele, quando eu tive a oportunidade de entrevistar ele, antes da temporada, sobre esse time de figurinhas mesmo. Como colocar Juninho... Eu insisti nesses três, porque eu sei que o time vai ter um centroavante, né? Eu disse Juninho, Dodô e Vinícius, para jogar junto. E ele respondeu, não foi enfático, mas ele disse que para ele não tem problema nenhum. E deu a entender que Vinícius pode jogar pelo lado direito. E acabou que na estreia, Cauê, o jogo começa com o Vinícius na direita. Vinícius jogou 30 minutos Toró na esquerda, né? Tá Toró na esquerda, né? Só que o time estava em outro momento, a fase de. O Vinícius não teve uma estreia boa, mas agora ele já está voltando a utilizar o Vinícius na direita, com o Vinícius rendendo. Vinícius, como eu disse, no segundo tempo contra o Santa Cruz, ele jogou pela direita, afunilando muitas jogadas, ele está muito participativo no meio-campo. Esse jogador que o Vinícius está se tornando, é até fácil jogar o Vinícius para a direita agora. Eu já não vejo mais como um grande problema. A gente tem aqui, Atos, uma régua para pontuar onde está o desenvolvimento do time do Náutico depois de 2 meses inteiros, basicamente, aí, de futebol. Quase 2 meses de futebol. A régua vai do nulo ao voando. Onde você colocaria o trabalho de Hélio dos Anjos, não só analisando o trabalho conceitual dele, mas a própria resposta do time. O Náutico, depois desses 9 jogos, o Náutico chega para a final. Ele está nulo, abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado, voando, em alguma transição entre as duas categorias. Veja só, Fred, a gente aqui vai analisar muito o que acabou de acontecer, né? Sim. Não vai ter muito peso do que vai ter para frente, até para poder tirar um pouco das amarras da gente. Óbvio, claro. Eu É acabei de falar. acima do esperado. Também acho. Veja, isso para mim veja, acima de esperado é a resposta mínima. Eu queria só saber por que não tá voando. Ganhou todos os clássicos, não tomou um gol, goleou. O time tá todo encaixado, 9 titulares desde o fim da Série C. Considerando a mesma coisa que a Atos falou, que o que vale é até aqui. O Náutico não tá na Copa do Nordeste, não tá na Copa do Brasil, que o Náutico tem o Pernambucano. Então a avaliação da gente não é Libertadores nem nada, é dentro do Pernambucano. O que é que precisava ser feito para ser voando? Eu tenho a resposta, pelo menos a minha. Eu colocaria acima do esperado como Atos. Eu vou dizer qual é a minha resposta. Para mim, foi nota 6 nas semifinais. Não gostei do Náutico. A intensidade do Náutico. A intensidade eu esperava mais. Não voou com a intensidade. Não voou. Esperava mais. Esperava que o Náutico engolisse o Santa Cruz. Eu senti um pouco... É difícil, Fred, você conseguir voar dentro de um clássico, tem um time do outro lado, tem um peso de decisão, e no primeiro jogo o Santa Cruz não deixou a partida acontecer. Então, quando o adversário está tão propenso a isso, ele vem com isso no foco, é difícil assim, você superar tudo isso e fazer o futebol arte. Mas no segundo também, assim, veja só. O Santa Cruz teve uma bola no pênalti para empatar o jogo, pô. E outra, o Santa não fez. Mas essa visão aí, e eu vou responder a você, apesar que muita gente faz. O Náutico não sobrou, Atos. O Náutico deu. Veja só, o Santa esteve mais vivo. O Náutico chegou a flertar. O Santa esteve. Desnecessariamente. Chegou a flertar desnecessariamente. Eu vou completar a frase. O Náutico deixou o Santa jogar e ter chance mínima, pensar, acreditar por muito mais tempo do que deveria nessa semifinal. Veja só, o Santa teve... O Náutico fez o gol no primeiro tempo, no primeiro jogo, e de lá para cá não perdeu a liderança do confronto. Vamos lá. Mas não matou. 15 minutos de domínio do Santa ali no segundo tempo da Arena. Poderia ter empatado ali, não empatou. O Santa tem fragilidades enormes. Teve a bola na marca do pênalti. Você lembra desse momento do Santa? Você lembra uma grande jogada clara de gol que o Santa perdeu? A gente já falou aqui da limitação do Santa Cruz. Teve um gol anulado. Na verdade, teve duas. O gol anulado por um triz. O pênalti. E o lance de Vitinho, que Patrick Alain atrapalhou o Vitinho. Não, mas esse aí no jogo de volta. A gente tá falando dos 15 minutos ali do jogo de ida. Dos 15 minutos no segundo tempo que o Santa dominou o Náutico. Mas já só. Mas veja, o Santa teve chance
Exatamente. Teve chance Esses dois lances que Cássio de citou. sobreviveu. Até quantos minutos juntando os dois Tava jogos? 0x0 nesses dois. Exatamente. É isso que eu falo. Por Até... quanto tempo o Santa esteve por um gol de levar o jogo para os pênaltis? Quantos minutos? Somando as duas partidas. Gente, peraí. Calma. Vamos respirar um Atos. pouquinho, vamos. Parecia. Vamos lá. Pronto. Não, Cauê, Filme de suspense. Não tem filme de deixa. suspense. Eu nem que aí consegui o escutar quem mocinho... foi de vocês que falou agora. Disse que no momento que o Santa teve o gol anulado, o jogo estava 0x0. Isso é o começo do primeiro jogo, gente. Isso é Não, o começo A da minha primeira sensação partida, porra. era aquele filme de Ah, era suspense. passado, não, a gente Porque tá teve um gol anulado em cada jogo. Detalhe, O Santa teve um gol só pra anulado. não é. confundir, até porque talvez eu tenha me confundido. Eu tava me referindo à volta, tá? À volta. Eu tava falando do jogo dos aflitos. Era o jogo Sim, Santa mas de a antes. volta o Náutico estava na frente. Se fosse gol, ia empatar com o jogo todo. Mas pela é o que Sim, frente. Cauê mas tá é isso que a gente falando, tá dizendo. Que de teve levar por pros- um jogo um gol de levar pros de pênaltis. levar para os pênaltis. E parecia aquele filme de suspense que o mocinho pega Mas é o um cara que tá recorte matando todo mundo, perfeito, só que Cauê. em vez de eliminar logo, peraí, deu tudo certo. Fred, Daqui não, a pouco, quando olha pra Cauê, trás, é um cadê o recorte, corpo? é um recorte. Cadê o corpo? Sumiu, foi. Tá vivo. Tá vivo. E você... Fred Krueger, Jason, O Náutico Michael não Myers. aniquilou Não, a distância que se não tinha aniquilou, pô, é. do Santa. Não aniquilou. Não Aniquilou no segundo gol do Paulo Sérgio. Exatamente. Aí, Sim, se mas bem Porque que aí, na hora, o na verdade, placar condizia na verdade, a anulou. disparidade técnica. na verdade, matou quando o Santa perdeu o pênalti. O moral do Santa Santa foi moral, foi, né? Porque ali foi o moral. O Santa, veja só, você não consegue achar chances claras de gol criada pelo Santa. Você não Mas o consegue encontrar. acaso é traiçoeiro demais, Ato. Não, mas o acaso é eu acho pau, que é pegar porra. um cenário muito. É um recorte. E aonde você pega o cenário todo perfeito através do Santa. É os 15 minutos do segundo tempo. Não teve uma chance clara de gol. Na verdade, é só um volume que o Santa fez. Aí é a jogada de Quirino, que Quirino rodeou a área do Náutico no primeiro tempo. É tudo muito pensado, aonde que mesmo que acontecesse algo de bom para o Santa Cruz naquele momento, o resto do jogo ainda seria o Santa Cruz tão fraco tecnicamente que a gente fica destacando aqui a todo momento. Então eu acho que essa visão de ficar pegando recortes sem considerar que depois que aquilo aconteça vai ser tudo perfeito ainda para o adversário. A mesma coisa foi feita no jogo contra o Sport. Mas o Sport, o gol do Muricy, né? atacante do Foi Sport. o Muricy aquele jogo. Tá. O Sport não sei quantas bolas. Foi. Aí vai o Muricy, faz uma bola, vamos lá pros pênaltis. É isso, Não, pô. 40, o último lance do jogo. Foi. É isso. Acontece, infelizmente. Muito Veja, pior que o Santo sim. Muricy naquele cenário. Porque não era um clássico, era um time muito inferior ao time do Sport. E o futebol é traiçoeiro demais. Então, por isso que eu tenho essa sensação que o Náutico poderia ter feito muito mais e não executou. O Santa conseguiu minimamente levar o jogo até minutos a mais do que eu esperava, que eu acho que o Náutico poderia, naquele primeiro jogo, já ter eliminado, ser um proforme, no segundo jogo, pelo potencial, Que perdeu o pênalti, Cauê. Mas veja, o Santa Cruz, ele nunca chegou perto de estar à frente do placar nesse duelo. O duelo foi 3-0. Mas o pênalti. Mas, não Atos, tava. vamos focar no que está em debate aqui, que é o que foi posto. Porque às vezes a gente tá fugindo e debater nuances de dois jogos que acabaram. Tudo bem. Eu respondi a Cássio que, pra mim, o Náutico não tá voando. Por que não tá voando? Porque não voou contra o Santa Cruz, em 2 semifinais. Eu concordo com não voando, mas eu acho que o segundo jogo, o Náutico foi muito dominante em relação ao Santa Cruz. O primeiro jogo, eu acho que o Náutico não jogou bem, mas foi o melhor em time em campo, merecia a vitória, mas não jogou bem. Ok, eu acho que mereceu. segundo Veja jogo. só, é difícil não merecer. Era pra ter Eu acho acabado no primeiro jogo. Eu também Era pra ter acho. acabado no primeiro jogo. Eu acho que o segundo tempo, principalmente do segundo jogo, eu acho que foi um rolo compressor. Assim, fazia tempo que eu não via num clássico, vamos tirar o do Sub-20, Sim. um clássico, um domínio tão grande de um adversário sobre o outro, como foi o segundo Pronto, tempo. você do chegou ao Santos ponto que eu no- tava dizendo. Segundo tempo do segundo jogo, o rolo compressor. É isso. E eu, É mais difícil e eu querer... ainda não assino embaixo desse rolo isso. compressor também, não. Não assino embaixo, não. Acho que foi um jogo de nível de ritmo baixo, inclusive. Mas, enfim, as visões já estão aqui. Mas fica como, Atos? Acima do esperado, voando? Ou entre o acima do esperado e o voando? Eu acho que é acima do esperado, mas o motivo de eu não colocar voando, eu vou, porque se o Náutico tivesse um zagueiro, 2 Igor Fernandes, eu colocaria voando. Perfeito. Pra gente fechar, a gente tem aqui o provável time titular do Náutico e 3 possibilidades que não são
nem tão concretas de mudanças. Foram atos, são possibilidades que Atos cogitaria, que Atos Na lateral pensaria. direita é dúvida Não, mesmo. na lateral direita sempre, sempre. Toda escalação já vem assim. 50-50. Na lateral direita, toda escalação vem com Arnaldo e Reginaldo. Índio é muito mais uma vontade de Atos, a gente não deve ter essa possibilidade concreta, né? E Luiz Felipe, quem sabe, talvez, né? Quem sabe aqui, pelo perfil do jogo. Vontade ou pedido de socorro, Atos? Na questão de Wanderson, é pedido de socorro. Pedido de socorro total. É por isso que eu coloco aí, sabe, Fred? Porque Hélio, ele pode pensar em argumentos para não fazer essa troca. Mas ele sabe que no fundo era para fazer. Ô, Atos, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse jogo, o Náutico deve ter a volta de Toró, Saraiva, Juninho já numa condição melhor. Como é que tá a ordem da mudança? Vamos lá, vamos supor que Todinho fez um primeiro tempo. Que Todinho fez um primeiro tempo abaixo e vai ser substituído. É Toró, que já entra. Como é que você tá vendo a ordem de por onde iriam as mudanças? É difícil porque os dois jogadores perderam algumas partidas, né? Então, talvez o fator físico vai acabar pesando nessa decisão. Eu acho que, no geral, a pergunta, Fred, é Luiz Felipe e Reginaldo, tá? Se ele não for titular. Não, as sim, eu duas tô primeiras falando. mudanças- Sim, não, sim, eu tô falando só. Eu já até deixei pra lá esses de baixo. Tô falando de ataque mesmo, assim. Porque como a oferta ampliou, se tem uma ideia, vamos supor, saiu Todinho. Ou, desculpa, saiu Todinho, vem Toró imediatamente, ou tem uma inversão já aí? É isso que eu tô focando. Eu tenho bastante dúvida, Fred. Eu acho que é difícil você conseguir cravar se é Juninho, se é Saraiva, se é Toró. Se é Vinícius pra direita e Juninho entrando pra esquerda. Eu iria de Juninho. Se sair. Eu acho, Fred, que se ele tirar o Todinho, ele entra com o Felipe Saraiva. Certo. Agora, se ele, por acaso, Paulo Sérgio está mal, aí o Todinho tá bem fisicamente Todinho ainda, centroavante. ele vai colocar Todinho de centroavante, aí eu já acho que pode entrar um Toró. Sobretudo, Ou o próprio Juninho, também, ou o próprio Juninho. como vai estar o andamento da partida em relação a placar, né? Porque Sim. se o Náutico estiver ganhando, é um cenário que você pode Claro, abrir mão claro. de Paulo Sérgio e deixar um ataque mais móvel. Eu fiz a pergunta no cenário de 0-0, né? No cenário básico, digamos assim. Eu acho que o mais fácil aí é Felipe Saraiva, porque é o que menos mexe na estrutura dele, né? do time. Porque a primeira substituição, você nunca quer mexer muito, né? Você não quer desconfigurar o time. E o que menos desconfigura aí é tirar o Todinho e colocou o Saraiva. Bota Saraiva para ser o foguinho ali pelo lado direito. Porque não muda ninguém de posição, sabe? Porque se você entra com o Juninho, aí tem que botar o Vinícius pro outro lado. O Toró se também. Você entra com o Toró, eu acho também que ele ia preferir Toró na esquerda. Qual é o placar bom, Atos? Pra sair. Não. O placar não é o placar exato. Pra você dizer, tá de bom tamanho. Um empate tá de bom tamanho na ilha. Qual é a lógica? Eu vou refazer a pergunta. 35 do segundo tempo. O jogo tá empate. Tá no ritmo baixo. O Náutico parte pra cima. O Náutico tenta a vitória ou administra uma vantagem para os aflitos. Sair da ilha com o empate é uma vantagem significativa ou é uma oportunidade perdida para um time que hoje é mais maturado e, em tese, tem mais chance de vencer? Ainda que as casas de aposta já tenham lançado as odds, né? A gente viu a Betfair, né, que é uma empresa internacional, do mesmo grupo da Bet Nacional, trazendo as odds do Brasil, das finais pelo Brasil, e colocam o esporte como favorito ao título. Mas a gente sabe que outros fatores acabam entrando nessa conta. Fred, eu acho um jogo de 180 minutos. Certo. Eu acho que 25 do segundo tempo é como se fosse o início do jogo nos aflitos. Eu acho que não vai se perder ali, não. A não ser uma condição fora do comum, nota com homem é menos. Ou senão, sei lá, um jogador Sim, eu tô falando dentro da normalidade, claro. Então, dentro da normalidade, eu acho que o Náutico vai continuar jogando o jogo. Se o jogo tiver 0-0, o jogo tiver 1-1, acho que o Náutico vai continuar buscando fazer o gol para poder vencer o jogo. Sem nenhuma estratégia pensando realmente 180, né?
43 de segundo tempo, esse tipo de estratégia aparece. Certo. Mas ali 25, 30, eu não vejo Eu aparecendo, acho não. que 25 tem tempo demais. Acho que com 40 o cara, opa, aqui, ó. Perdendo Vai ser por 1 a surpreendente 0, contra o perdendo por 1 a Fortaleza. 0 numa reta final. Parte pra cima pra buscar logo ou administra e recomeça nos aflitos? Ah, mas parte pra cima com toda certeza. Toda certeza. Não vai administrar uma derrota. Não, tô falando reta final, 40 de segundo tempo. Vai pra uma Não, loucura. não, não. Aí Mas esqueça. aí também aí é Perdendo, muito dentro perdendo da esqueça. Pode normalidade. ser 48 do segundo tempo. Mas aí. Vai pra cima pra tentar o empate. Perfeito. Ok. Mas essa pergunta que o Fred fez, o dentro da normalidade, é também dentro de uma casinha muito fechadinha em relação ao que é o jogo. Tipo, tá 1 a 0 e quem tá ganhando não tá dominando, não. É isso. Porque pode estar assim, pode estar no amasso e só, meu irmão, 1 a 0 futebol existe várias situações. O cara tá 1 a 0 meu irmão. Segura Não, esse 1 a 0 aí que Eu acho que a pergunta de Fred, vou dar uma Minha pergunta é elabora em assim, cima disso. o Sport fez 1 a 0 e começou a Tu administrar. vai pro risco de tomar o Isso, segundo isso, ou tu vai isso, se arriscar pra abrir um pouquinho Porque pra... quando eu tenho, Não, quando eu entendi, tenho a entendi. segunda em casa, eu entendi. eu sou da linha de dizer, eu tenho mais 90 pra buscar, Fred, isso eu não preciso buscar em 8. Eu entendi essa lógica, mas é porque tem tantos, assim, Claro, infinitas Cássio, possibilidades, claro. assim, e que de 1 a 0 o cara tá na ilha e tal, de repente, pô, assim, eu, por exemplo, acho que se estiver 1 a 0 pro Sport, dentro da normalidade, eu acho que, me parece, se estiver 1 a 0 pro Sport, parece o Sport tá com um volume de ofensivo maior do que tá arrefecendo pro jogo. Assim, eu acho que a normalidade seria muito mais Vou a colocar numa pressão aumentar. substituição a pergunta de Fred. 40 minutos segundo tempo. 1 a 0 Sport, se for o caso. Hélio tem uma substituição. Ele bota o atacante e tira o volante? Claro, com certeza. Eu não sou muito dessa linha. Eu não sou tanto dessa linha, mas aí o que Cássio falou é o que dificulta talvez muito a tirar pergunta. tirar um volante seja algo É. muito bruto. Vamos lá ajudar. Um atacante que compõe mais para colocar um cara de área, eu acho que faria. Porque eu acho que, na verdade, é óbvio que a pergunta tem uma imprecisão muito grande por conta do ritmo, do rumo que tá o jogo. Você né? tá enxergando o enredo ali acontecendo agora. Isso. Né? O rumo do jogo é que vai ser determinante. Pode ser que tenha dado tudo errado pro Náutico, esteja jogando a partida horrorosa, e aí não vai. 1 a 0 ele é vai uma dizer, vitória. não é agora que eu vou em 8 minutos virar resolver a vida da cavalo do gente, cão. Na verdade, é o roteiro do jogo que vai estabelecer. Eu só quis fazer essas perguntas para pontuar, e aí talvez a gente tenha o extrato de que perder seria uma frustração grande. Ficou muito claro. Mesmo esticando a corda ali, perder seria uma frustração grande. Não seria tipo 1 a 0 para buscar nos aflitos. Atos não trata como uma normalidade. Atos tratou como uma frustração. No final das contas, a pergunta era para chegar nesse ponto. Se o Sport ganhar por um gol de diferença, é uma normalidade ou é uma frustração? Ficou meio claro pela forma da resposta que é uma frustração. Não seria um resultado normal. Ou seja, de aceitável a bom para o Náutico é o empate, obviamente. Né? Uma derrota. Não tem a derrota por um placar mínimo, que talvez em outros anos pudesse ser tratado como normalidade, é Que tratado aqui talvez como se a frustração. pergunta for o inverso pro esporte. E se Se a gente tiver- perguntar, ó, se tiver ganhando de 1 a 0, o jogo aberto, Tenta o tu tenta segundo ou seguro. te segura. Talvez hoje a perspectiva do torcedor do esporte é segura. Segura, tá vendo? É. Como a ótica dos lados, pelo momento que você vem carregando do ano, como você enxerga. Isso. Dessa forma, a gente chega ao final dessa primeira parte, desse longo raio-x que a gente está fazendo da grande final do campeonato pernambucano. É um programa dividido em duas partes. Nessa primeira parte, detalhamos tudo sobre o Náutico e você vai no nosso feed e procura a segunda parte, que tem o complemento com tudo sobre o esporte. Como vocês já sabem de cor, mas faço questão de nos apresentar aqui no final. Eu sou Fred Figueiredo, estou na mesa com Cássio Zirpoli e Cauê Diniz. Atos Rildo está entre nós. A direção é de João Trigueiro e a edição de Gabriel Costa e Márcio Souza. Nós somos um pequeno pedaço do 45 minutos. Temos vídeos, lives, conteúdos disponibilizados para vocês todos os dias. E vocês podem nos ajudar de várias formas. Uma delas, a mais simples possível, curtir esse vídeo que você acabou de assistir, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tem outras formas que também são muito eficientes. Uma delas,
se tornar membro aqui do 45 Minutos. Você está garantindo estabilidade, você está garantindo previsibilidade financeira, um apoio para que o nosso projeto possa continuar se desenvolvendo, fazendo investimentos, melhorando, inclusive, nossa qualidade técnica, mais câmeras, mais luzes, uma melhor entrega para cada um de vocês, tá? Agradecemos muito a atenção. Quem atravessa um vídeo longo como esse e com a certeza de que para completar o conteúdo ainda tem outra Bíblia dessa pela frente, é porque está fechado demais com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.